Nesta videoaula, nós vamos falar sobre aspectos nutricionais e biofortificação do feijão. Meu nome é Rogério Faria Vieira, eu sou funcionário da Embrapa, à disposição da EPAMIG, em Viçosa, Minas Gerais. Eu vou começar apresentando a área cultivada com leguminosas graníferas no mundo. O que são leguminosas graníferas? São aquelas leguminosas cujos grãos secos são utilizados na alimentação humana. Nós temos aqui duas figuras. Essa figura da esquerda representa a área cultivada com as leguminosas graníferas nos países em desenvolvimento. E aqui à direita, nos países desenvolvidos. No caso dos países desenvolvidos, grande parte da área é cultivada com a soja, que nós sabemos que é muito mais uma oleaginosa do que uma leguminosa granífera. Em relação às leguminosas essencialmente graníferas, nesses países desenvolvidos, eles cultivam um pouco de feijão comum e também um pouco de lentilha. Bom, a situação nos países em desenvolvimento é diferente. A área da soja é relativamente menor do que nos países desenvolvidos. E há uma área relativamente grande ocupada pelas leguminosas graníferas. E entre essas leguminosas graníferas sobressai aí o feijão comum, que é alimento hoje de mais de 300 milhões de pessoas. Nós temos aqui também o amendoim, mas da mesma forma que a soja, o amendoim é mais uma oleaginosa do que uma leguminosa granífera. Mas nós temos aqui outras leguminosas graníferas também importantes, como o caso do grão de bico, que é muito cultivado na Ásia, especialmente na Índia. E temos aqui também o caupi, que é muito cultivado na África e também é importante aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste. Então, o que nós queremos mostrar com essa figura, que nos países em desenvolvimento, que é essa figura à esquerda, nós temos algumas leguminosas graníferas importantes que podem ser alvo da biofortificação. Bom, leguminosas graníferas. Há uma certa confusão com as estatísticas que se faz em cima dessas leguminosas. Existe um termo que a gente encontra na literatura, dry bean, em que eles falam que a produção de dry bean no mundo é de 30 milhões de toneladas. Isso não se refere apenas ao fazelos vulgares que nós cultivamos na região mais sul do Brasil. Esse termo dry bean, ele envolve dois gêneros de leguminosa, que é o fazeolus e a vigna. E a gente vai mostrar com mais detalhe isso para frente. Outro termo que é encontrado na literatura é esse termo pulse. E a produção mundial de pulse é de aproximadamente 60 milhões de toneladas. Aqui, além de incluir o dry bean, também é incluído o grão de bico, a lentilha, a ervilha seca e outras leguminosas, como a fava, não a fava que nós plantamos no Brasil, mas a vícia fava, o guandu, por exemplo, entra nessa estatística. Vamos agora passar para entender o que quer dizer esse dry bean, que nós vamos traduzir para o português apenas com a palavra feijão. Então vejam bem, nós falamos que ele abrange dois gêneros de leguminosas, que é o gênero Phaseolus e o gênero Vigna. Dentro desse gênero Phaseolus, o mais importante aqui é o Phaseolus vulgaris, que é o feijão comum que nós consumimos aqui no Brasil.
Então aqui nós temos como exemplo o feijão vermelho e abaixo o feijão carioca. O feijão carioca representa hoje no Brasil aproximadamente 70% do feijão que é produzido. No caso da vigna, uma vigna importante aqui para o Brasil é a vigna unguiculata, que é o caupi, ou feijão caupi. No Rio de Janeiro também é denominado feijão fradinho. No Nordeste brasileiro é chamado de feijão de corda, feijão macaçar. Outro feijão importante é a vigna radiata e a vigna mungo. Essas duas espécies, que têm aí o nome comum de mungo verde e de mungo preto, ou feijão mungo verde e feijão mungo preto, são cultivados principalmente na Ásia. Esse feijão mungo verde, inclusive, já foi introduzido no Brasil. Ele tem um cultivo incipiente e aqui no Brasil ele é utilizado principalmente para o preparo de broto de feijão. Outra espécie aqui que faz parte desse dry bean é a vigna angularis. Esse feijão aqui, o feijão azuki, que é muito cultivado na Coreia e no Japão. Bom, quando nós vamos ver a estatística da produção mundial de feijão, geralmente nós encontramos essa produção do dry bean. Não há uma estatística, ou é difícil encontrar uma estatística separada para o feijão comum, que é o fazelos vulgaris, e para o caupi, que é a vigna unguiculata. Mas é possível estimar isso. Então, o mais comum que nós encontramos é essa estatística aqui, em que a Índia é o maior produtor mundial, com aproximadamente 5 milhões de toneladas, seguida pelo Brasil, com 3,6 milhões de toneladas, depois por Mianmar, China, Estados Unidos e México, com um total de produção de 30 milhões de toneladas de dry bean. Então, nós devemos lembrar que quando se refere a dry bean ou feijão, está incluído aqui o nosso feijão comum, o feijão mungo verde, que tem uma grande produção em Mianmar e na Índia. Também está incluído o feijão mungo preto, que a Índia é o maior produtor, seguido por Mianmar. Está incluído aqui também o caupi, que entre esses países que nós listamos acima, o Brasil é o maior produtor. E também o feijão azuki, que daqueles 6 países acima, a China é o maior produtor. Bom, em relação à estatística apenas da produção do feijão comum, como eu disse, é mais difícil encontrar essa estatística. Mas o Brasil é o maior produtor mundial de feijão comum, com cerca de 3 milhões de toneladas, seguido dos Estados Unidos por 1,2 milhão, México e China. Então, a produção total de feijão comum no mundo é de aproximadamente 12 milhões de toneladas. Outro feijão importante aqui no Brasil é o caupi ou feijão caupi. Estima-se que a produção mundial esteja em torno de 6,5 milhões de toneladas. Então, vocês veem que o feijão comum e o feijão caupi, se vocês somarem, os dois representam aproximadamente 60% do dry bean, da produção mundial de dry bean. E vejam aqui que no caso do Brasil, com uma produção de aproximadamente 600 mil toneladas, o Brasil fica em terceiro lugar no mundo entre os maiores produtores de caupi. Aqui nós temos o consumo de feijão, aqui dry bean, quer dizer, envolvem aquelas espécies de fazelos e vigna, por regiões do mundo. E essa primeira linha em vermelho representa a América Latina, onde entre os dry beans, o que mais se consome na América Latina é o feijão comum e o caupi.
E o consumo per capita aqui é de 11 quilos por pessoa ano. Isso em média, porque no Brasil esse consumo per capita aproxima-se de 18 quilos por pessoa ano. E se a gente for comparar com a segunda região que mais consome o dry beans, que é o leste e centro-asiático, o consumo é de 5 quilos por pessoa ano, quer dizer, menos da metade do que o consumo na América Latina, e 1/3 do consumo no Brasil. Então isso mostra a importância, da biofortificação, tanto do feijão comum como no caupi, nessa região muito consumidora do feijão, que é a América Latina. Bom, vamos falar sobre a qualidade nutricional do cereal comparado com o feijão. Por que o cereal? Porque o feijão e o cereal são os alimentos básicos da população brasileira, o arroz e o feijão. Bom, aqui nessas barras cinza nós temos algumas características nutricionais do dry beans. E nessas barras escuras, características nutricionais dos cereais. Em relação a proteínas, o feijão ele tem o dobro de proteína que os cereais. E o feijão, como todas as leguminosas, tem uma ajuda grande, que é da fixação simbiótica do nitrogênio, do ar. Então, através de algumas bactérias na raiz, naqueles nódulos que são formados, o feijão consegue esse aporte extra de nitrogênio para que consiga ter esse teor alto de proteína nos grãos. Essa proteína na soja chega a mais de 40%. Bom, em relação aos carboidratos, que é fonte de energia, nós podemos verificar que tanto o feijão como os cereais são fontes importantes de carboidratos. No caso de fibra, o feijão é uma fonte maior de fibra do que os cereais, que é importante também para a saúde. E no caso dos lipídios, os cereais têm vantagem em relação ao feijão.